Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira, eu sou diretor pedagógico do Novo Liceu e nessa palestra você vai aprender sobre um dos temas mais comentados, mais discutidos do direito, mas talvez um dos temas menos compreendidos do direito, que é justamente a famosa crise, a crise do Poder Judiciário, a crise do direito. Mas por que isso acontece? O que levou a essa famosa crise? E o principal, como solucionar essa crise? Como resolver esse grande dilema, esse grande problema do direito atual, que envolve falta de previsibilidade das decisões judiciais, que envolve um ativismo judicial muito exacerbado. Então, todas essas questões eu vou discutir um pouco aqui nessa palestra, mostrando, portanto, a origem dos problemas, o estado atual desse problema e o que se deve fazer para resolver esse problema. Então, vamos à palestra. Bem, então, como eu falei, o tema da nossa palestra agora vai ser Descubra a principal causa da crise do direito e como você pode tirar vantagem dela. O pensamento de Kant, antes e depois do positivismo jurídico e a necessária crítica hermenêutica do direito. Bem, como eu falei, é claro, a crise do direito é cantada em verso e prosa há muitos anos, por muitos profissionais que comentam, jornalistas e a sociedade em geral comenta muito essa questão da chamada crise do direito e, consequentemente, crise do poder judiciário. E, claro, eu vou discutir essa questão que é central para todo e qualquer profissional da área do direito. Mas uma coisa que é importante é, primeiro, como tentar resolvê-lo e, claro, sendo bem pragmático, como você pode tirar proveito disso, como é que você pode tirar vantagem dessa crise, vantagem não no sentido ruim, no sentido positivo, ou seja, como você pode combater esse problema e, consequentemente, se auxiliar, se ajudar a conseguir se tornar o melhor profissional ainda, seja você advogado, professor, pesquisador, seja juiz, membro do Ministério Público, como você pode tirar vantagem disso, como você pode se destacar utilizando esse problema que eu mencionei, que eu estou diagnosticando aqui. E para isso, para que possa dar esse pensamento, para que a gente possa encontrar a solução e te auxiliar a tirar vantagem disso, é necessário entender essa questão, entender como que isso chegou até esse ponto. Que uma das coisas que todos comentam é um dos grandes problemas, que é justamente essa questão da falta de previsibilidade das decisões judiciais. Como eu falei, esse ativismo judicial hoje exacerbado, que angustia, e angustia não apenas os profissionais do direito, a sociedade como um todo. Nunca tivemos casos dos ministros do Supremo Tribunal Federal sendo criticados, e às vezes de forma até ofensiva, nas ruas pela sociedade. Então, é importante a gente entender esse momento e o que nós podemos fazer para nos destacarmos e conseguirmos nos tornar profissionais melhores. E para isso, a causa dessa questão vai alguns séculos atrás, diria alguns milênios atrás. E é isso que eu vou discutir um pouquinho hoje aqui com você. Bem, a ideia é como conseguir se tornar um profissional de destaque. Como conseguir, conseguindo os melhores clientes. Isso para o advogado é absolutamente essencial. Não basta você ter muitos clientes. Muitas das vezes, ter muitos clientes pode ser sinônimo de um trabalho hercúleo, de um trabalho muito grande e uma remuneração que não vem na mesma medida. Portanto, o melhor não é ter em quantidade clientes. O melhor sempre será ter em qualidade. Ter um número menor de clientes, mas com uma qualidade muito superior. Por quê? Porque aí você entra no que eu sempre chamo de ciclo ou círculo, em vez de vicioso, nesse caso seria virtuoso. Ou seja, eu consigo melhores clientes e, consequentemente, eu tenho mais tempo para minha família, tempo para estudar e me preparar e continuar evoluindo profissionalmente. E aí, consequentemente, eu consigo ainda melhores clientes e eu fico nesse ciclo. Mas se eu não consigo quebrar o ciclo que normalmente todos nós
nos iniciamos, qual é esse ciclo? É poucos clientes, normalmente, pagando pouco. E às vezes eu consigo um número até melhor de clientes, mas sempre pagando pouco, com dificuldade para receber, muito trabalho, aquele desespero, sem tempo para ver filhos, sem tempo para estar com a esposa, para estar com os pais, com a família, para estar com os amigos, sem ter tempo de fazer um estudo mais aprofundado, e eu não consigo nunca quebrar esse ciclo. Então a ideia sempre será conseguir os melhores clientes, né? Mas além disso, ser aprovado com mais facilidade em concurso público. A palestra não é só, né? Essa palestra não é só para advogados, né? Para aqueles que querem também fazer concurso público, essa palestra ela vai ser bastante elucidativa, né? Porque desde do Conselho Nacional de Justiça, um pouco depois da sua implementação e das críticas ao Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça tentou dar uma outra roupagem aos concursos da magistratura e acabaram que concursos para procuradorias, defensorias públicas, dentre outros, passaram a adotar também essa, não dá para dizer uma metodologia, mas essa ideia do Conselho Nacional de Justiça de incluir o que nós chamamos de matérias mais reflexivas, como filosofia do direito, sociologia, psicologia e etc. A qual a hermenêutica também vai ser uma das questões sempre importantíssimas e que vão te ajudar, que vai te ajudar não apenas a resolver as questões, digamos, humanísticas, né, como gostam de chamar, mas você usando a hermenêutica e a filosofia do direito, se bem compreendidas, vai te ajudar a resolver, por exemplo, questões envolvendo direito constitucional, direito penal, direito civil, direito de família, direito do trabalho, previdenciário, absolutamente todas as áreas do direito. Portanto, essa palestra também é para você que quer ser aprovado com mais facilidade em concursos públicos. Além disso, essa palestra também ela vai ser de grande utilidade para quem quer ser aprovado em programas de mestrado e doutorado. Já há alguns anos que ninguém mais escreve uma dissertação de mestrado, nem uma tese de doutorado, apenas com base na letra da lei, né? Apenas com base no direito positivo. Não há mais espaço para isso dentro da ciência do direito. Portanto, é necessário você ter um conhecimento além. É necessário você sair dos manuais. Esses manuais, esses esquemas facilitadores, mapas mentais que são tão utilizados na graduação, não possuem mais espaço dentro de programas de mestrado e principalmente de doutorado. Portanto, você precisa romper, né, com esse vício que às vezes as graduações acabam incutindo na mente dos estudantes de direito. Portanto, para você ingressar no mestrado e doutorado, você tem que ter esse conhecimento mais sofisticado que só a hermenêutica e a filosofia do direito vão realmente te dar. E a partir disso, você vai enxergar todos os problemas de toda e qualquer área do direito que você queira investigar de uma forma muito mais sofisticada. E eu digo isso de carteirinha porque eu já tive orientandos de mestrado e de doutorado, não só de direito constitucional, mas de direito penal, de processo penal, de direito do trabalho, direito empresarial, previdenciário, família, justamente porque com esse conhecimento muito mais sofisticado, né, em termos de filosofia do direito e de hermenêutica, se consegue pensar de uma forma muito melhor todas, absolutamente todas as áreas do direito. E por fim, também quem quer se destacar, né, como aluno, né, para quem é aluno ainda da graduação, se você não espera terminar a graduação para começar a buscar esse conhecimento, digamos, mais sofisticado, pode ter certeza absoluta que você vai se destacar e muito ainda na sua universidade, no seu curso de Direito. Justamente porque você não está esperando terminar, você já começa desde cedo, desde a graduação, a pensar o direito de uma forma mais sofisticada, de pensar o direito como normalmente se pensa já em programas de mestrado e doutorado. E claro, você larga na frente da maioria. Você não precisa largar junto, justamente na largada, onde está todo mundo se formando com aquele conhecimento bem básico. Você já está, digamos, numa prova de 100 metros rasos, você já está aí
alguns metros na frente da maioria. E não é uma trapaça, justamente porque isso é uma possibilidade para todos. Só que, obviamente, nem todos querem, ou às vezes nem todos têm a vontade de querer ir mais além, de querer realmente se destacar. Portanto, essa palestra também é para você, aluno, que quer se tornar diferenciado já na sua graduação. Vamos continuar. Bem, em um universo de mais de 1 milhão de advogados e de 300 milhões de bacharéis em direito, se destacar da multidão não é um capricho, mas uma necessidade absoluta. Ser mais um no meio da multidão é algo que é problemático. Sempre se fala que o direito está muito cheio. E é verdade, os números não mentem. 1 milhão de advogados, 3 milhões de bacharéis em direito, provavelmente é um número maior do que em toda a Europa. Portanto, é claro, tem muita gente. Sem dúvida nenhuma, tem muita gente. Contudo, sempre quando meus alunos me perguntam, eu gosto de deixar isso claro, e alguns, quando eu dou esses dados, né, me perguntam aflitos, professor, então me ajude, eu escolhi a área errada. E aí eu sempre falo, em absoluto. Você gosta de estudar o que você está estudando? Gosto. Então você não escolheu a área errada. Existem muitas oportunidades no direito. Agora, essas oportunidades não são muitas. São para os melhores, são para aqueles que se destacam. E é aí onde eu posso ajudar. E é aí onde eu ajudo os meus alunos a não serem mais do mesmo. Eu ajudo os meus alunos a serem diferenciados. Sejam meus alunos advogados, né, na sua atuação profissional, sejam meus alunos já professores, né, muitos alunos que eu tive mestrado, doutorado, já eram professores e queriam ainda se destacar mais para conseguir ter uma ascensão na sua carreira profissional como professor. Alunos que eu também tive que querem ingressar em mestrados e doutorados, e como eu falei, alunos que são recém-formados, às vezes vindo de uma segunda graduação, ou alunos que estão na graduação. Eu sempre consegui mostrar, a partir desses dados, que eu posso ajudar, eu posso te mostrar o caminho para realmente você ser diferenciado, né? Essa, então, é a realidade atual. Assim hoje está o direito brasileiro. Em 98% das faculdades de direito são indicados basicamente manuais, esquemas, mapas mentais e técnicas facilitadoras. Isso é absolutamente desesperador. Eu me lembro de um aluno, de eu brincar, de eu criticar, assim, brincar assim, dizendo desses alunos de manuais e tal, e eu brincava, sempre brinquei muito nas aulas, e um aluno me trouxe um código penal. E aí mostrou, professor, já olhou esse código penal? Aí eu peguei e falei, é um código penal normal? Ele, não, professor, abra, dá uma olhadinha. E aí, para o meu espanto, quando eu achei que nada poderia piorar, por isso que eu tive um grande professor que me dizia isso, nada está tão ruim que não possa piorar. E eu comprovei isso nessa questão. Quando eu achei que tínhamos chegado no fundo do poço, com manuais, esquemas, mapas mentais, técnicas facilitadoras de decorar, eu achei, não tem mais como descer. Esse aluno me mostrou que tem. Ele mostrou um código que ele encontrou, que se chamava Código Penal Ilustrado. Sabe aquela brincadeira que a gente faz? Você não entendeu? Quer que eu desenhe? Por uma coisa que é muito óbvia? Pois é, fizeram isso nesse Código Penal. Então, por exemplo, tinha homicídio, aí mostrava uma pessoa enfiando a faca na outra, justamente para a pessoa realmente entender. Pode parecer uma piada, mas infelizmente isso é sério. Estão tornando os nossos alunos, estão idiotizando os nossos alunos. Ao invés de puxar o ensino superior, puxar o aluno para dar para eles, para os alunos, mecanismos para progressão, né, do seu intelecto, do seu conhecimento, estamos infantilizando os alunos. Isso é muito sério, isso é muito grave. E aí qual o resultado disso? Quando os alunos chegam, né, nos mestrados principalmente, e começam as primeiras aulas, a bibliografia é completamente diferente do que tudo que eles viram, eles tomam um susto.
Ou quando vão advogar e verificam que na prática aquele conhecimento que ele teve na graduação é muito diminuto, é muito pequeno e muitas das vezes de pouquíssima serventia vai ter para ele na função como advogado. Só para citar nesses dois exemplos. Portanto, essa é uma realidade triste. Os alunos se formam achando que o direito é, na verdade, uma mera técnica e não uma ciência. E aí é culpa exclusiva da universidade, dos cursos de direito. Nós, enquanto professores e cursos de direito, acabamos ficando presos a um pragmatismo perigoso para a ciência do direito. Ou seja, acabou que a grande preocupação é os alunos que são aprovados, principalmente na prova, nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Por mais que isso possa ser importante, e é importante para a vida profissional de todos, não é o objetivo principal de uma universidade que tem uma faculdade, um curso de direito. A grande preocupação deverá ser o qual? Fazer ciência do direito. Portanto, estamos ensinando aos nossos alunos meras técnicas e não realmente a pensarem o direito. Eu sempre falo para os meus alunos que mais de 95% dos advogados discutem o direito aqui em cima, não em termos de sofisticação, mas um direito superficial, raso, pensando no mar. E aquele que consegue entrar mais fundo nesse mar, encontrar as bases da discussão, pode ter certeza que vai estar a anos-luz dos demais. E a consequência, claro, será ganhar mais causas, conseguir melhores clientes, conseguir ser aprovado em mestrados, doutorados, passar em concursos públicos, se destacar como profissional. Essa que é a grande questão e o grande objetivo, acredito eu, de todo estudante, todo profissional da área do direito. Outra questão sobre a realidade atual, importante de ser dita. A partir dessa formação, a grande maioria dos advogados acredita que depende da boa vontade do juiz no momento dele decidir, aceitando o chamado decisionismo judicial. O que é o decisionismo judicial? É o juiz decidindo de acordo com o que ele acredita. Ou seja, isso eu vou mostrar depois, o juiz, ele, ao ler o texto legal, ele dá o sentido que ele gostaria ao texto e não o sentido correto do texto. E o advogado acredita que tem que depender da boa vontade do juiz. Não, o bom advogado é aquele que mostra ao juiz o caminho correto. O bom advogado é aquele que diz para o juiz como ele deve decidir. E aí eu sempre gosto de dar esse exemplo, um filme que eu assisti chamado Casamento Grego, aonde estava conversando a menina que ia casar, a filha, a mãe e o pai. E o pai dizendo que ela tinha que respeitar o marido dela, de uma família tradicional grega, e tal, piriri, pororó. E a mãe concordando, e no final ele diz, porque o homem é a cabeça do casamento. E a mãe concordando. Aí o pai saiu. Quando o pai saiu, a mãe vira para a filha e diz, filha, o homem é a cabeça do relacionamento, mas a mulher é o pescoço. Ou seja, nós viramos a cabeça para onde a gente quer. O raciocínio é o mesmo em relação ao bom advogado. Quem decide é o juiz, mas é o bom advogado que consegue mexer a cabeça para que o juiz decida como ele deve decidir. Como o advogado quer que ele decida, que deverá ser sempre como? De acordo com o sentido correto do texto constitucional e do texto legal. Outra questão importante, os atuais professores, em sua maioria, repetem o que aprenderam com seus professores, o que leram nesses mesmos manuais e esquemas e que irão indicar para os seus alunos. E mais, os alunos vão ser aferidos por sua capacidade de repetir o que o professor está repetindo que leu no manual. Olha que loucura! É a cópia da cópia. E mais, podemos dizer até pior, cópia da cópia da cópia. Porque os manuais são cópias da letra da lei, que simplesmente
falam com uma linguagem mais simples, mais mastigado. Simplesmente isso. Então, o aluno ele vai ser a cópia da cópia da cópia, sem nenhum grau reflexivo. Esse é o momento atual. E o que é triste, né? Portanto, melhorar também o nível do ensino é primordial. E é muito legal quando eu terminava, né, um aluno do mestrado, do doutorado, terminava o seu curso e vinha falar para mim sempre, ele já era professor ou professora, e vinha falar e dizia: professor Tiago, olha, eu sou outra profissional em sala de aula. Impressionante como o mestrado ou o doutorado, mudaram a minha forma de ensinar. Eu passei a enxergar o direito com uma outra visão. Porque, na verdade, ela estava se referindo à minha disciplina, que era, normalmente, as disciplinas que eu ministrei, principalmente mestrados e doutorados, foi, na verdade, hermenêutica. E aí, botando com algum nome, hermenêutica, direito constitucional, hermenêutica, direitos humanos e tal, mas basicamente era hermenêutica e filosofia do direito. E eu conseguia mostrar para os meus alunos o que há por detrás, justamente o que há mais que fundamenta esse direito. E eles conseguiam enxergar a ciência do direito de uma forma muito mais aprofundada. Além disso, aquele que estuda para concurso, estuda para decorar como pensa o STF, o STJ e demais tribunais, sem entender realmente o que está estudando. Esse é um problema gravíssimo dos concursos públicos, que já melhoraram, mas ainda são muito centrados em fazer com que o concursando decore como pensam os tribunais, como pensam o jurista A, B ou C indicado, e pergunta-se muito pouco sobre o entendimento, sobre como ele vai encontrar o sentido correto dos textos, como ele deve decidir ou como ele deve melhor defender o seu cliente em provas da OAB ou provas da defensoria, ou como ele deve ou não deve, por exemplo, fazer a denúncia se for um membro do Ministério Público, dentre outros casos. Então, essa é uma das realidades atuais. Transformaram os concursos públicos num grande quiz show, onde você é aferido pela sua capacidade de decorar e fora outras necessidades em termos de decorar coisas, de teorias que são absolutamente desprezíveis, que não existem, que são fruto de uma mente completamente louca. Por exemplo, já tive aluno me perguntando o que era a teoria da graxa e outras teorias esdrúxulas que, na verdade, não são teorias, não são absolutamente nada. Né? E, por fim, que eu elenquei aqui, para ser aprovado em um mestrado ou mesmo concluí-lo, você precisa ir muito além do seu conhecimento atual. Tenha certeza absoluta disso. Um dos maiores problemas dos alunos que ingressam no mestrado é justamente esse, não estar acostumado com o grau de sofisticação que a ciência do direito exige. Como ele passou pela graduação não pensando e não fazendo ciência, mas sim atuando e decorando e fazendo provas como se o direito fosse mera técnica, quando ele chega no mestrado, e aí sim a exigência vai ser pesada para ele fazer ciência, é um choque absoluto. Então, o que eu vou mostrar hoje aqui, né, vou iniciar essa questão, também vai mostrar um outro viés absolutamente necessário para combater essa realidade atual. Portanto, como sair dessa verdadeira matrix jurídica que nós estamos metidos? Essa é a grande questão. E assim como Morfeu para o Neo, ele simplesmente prometeu a verdade, o mesmo eu prometo aqui, né? A verdade. Não vou fazer como muitos que querem dizer que as coisas são fáceis, as coisas são simples. Não, as coisas exigem um grau de esforço nosso, como diria o grande pintor Pablo Picasso. 10% é inspiração. Você nasceu com esse dom, mas 90% é literalmente transpiração. E se quisermos dar
mostrar essa questão no mundo atual, basta comparar Messi e Cristiano Ronaldo. O Messi é absolutamente genial. Absolutamente genial, é o melhor jogador da sua geração. E como então que o Cristiano Ronaldo consegue competir com o Messi? Esforço. É ralar todos os dias, é buscar ir além, é buscar não ser mais do mesmo. Talvez o Cristiano Ronaldo, se fosse um jogador que se esforçasse muito, ele poderia ser um dos grandes jogadores da sua geração. Mas ele não só se esforçou muito, ele foi além. É a mesma coisa que deve se exigir para o aluno do direito, para todo profissional do direito. Você pode ser um bom profissional, mas se você quiser ir além, se você quiser se tornar um Cristiano Ronaldo, aí sim você precisa desse conhecimento que eu vou começar a passar para você. Então é assim que se deve sair dessa verdadeira matrix jurídica que nós estamos inseridos e que precisamos urgentemente sair. A verdade é que para vencer essa matrix jurídica você precisa dominar alguns conhecimentos, entender o porquê do direito ter se transformado em mera técnica. É essencial você compreender a evolução do direito no Brasil, desde os tempos do positivismo exegético, jurídico exegético, até o chamado neoconstitucionalismo, que muito se fala atualmente no próprio Supremo Tribunal Federal. É entender que as principais correntes do direito estão equivocadas, pois seus fundamentos são equivocados. Os fundamentos filosóficos, jusfilosóficos, estão centrados numa realidade equivocada. É compreender quais são esses fundamentos equivocados. Entender o que a maioria nem entende. Sair aplicando, sem nunca ter, muitas das vezes, nem lido o autor. Portanto, a verdade é que para vencer essa matrix, você precisará de mais algumas coisas. Conhecer a virada linguística, que desde o início do século passado já provocava uma grande reviravolta em outras áreas do conhecimento humano, mas que, incrivelmente, até hoje, não conseguiu chegar no direito. Ou melhor, nós do direito não nos deixamos contaminar, e aí na melhor acepção da palavra, pela virada linguística e ainda estamos pensando o direito como no século XIX ou início do século XX. É entender o que é efetivamente hermenêutica, porque muitos ainda acreditam que hermenêutica seja sinônimo de interpretação. O que é gravíssimo é aprender como aplicar a virada linguística em suas petições, em seus estudos de graduação, estudos para concursos públicos, para ministrar melhores aulas e, claro, para ingressar em mestrados, doutorados, fazer grandes pesquisas e se tornar realmente um grande jurista, reconhecido pelos seus pares. Portanto, é só assim que a gente consegue vencer essa matrix jurídica que estamos inseridos. Bem, e como eu havia prometido, vamos entender então essa questão toda. Isso tudo começa há mais ou menos 2.300 anos atrás. O nosso problema hoje não é atual. Como eu falei, que é um problema de paradigma, um problema justamente de fundamentação, não só do direito, mas da própria sociedade ocidental. Ela se inicia com um dos maiores gênios de todos os tempos, que é Platão. Mas que Platão começa a filosofia junto com Sócrates, a filosofia pensada mais próximo do que nós entendemos hoje, que difere muito do pensamento pré-socrático. Mas Platão vai cometer um grande equívoco, que é pensar o mundo idealizado. Platão, portanto, pensa num mundo dicotômico, mundo das ideias e mundo sensível. Ou mundo sensível e mundo das ideias. Qual a diferença? O mundo sensível é esse mundo nosso. É esse mundo dos sentidos. É um mundo onde apreendemos as coisas através de olfato, paladar, tato. Aonde Platão vai dizer que aqui habita a pura doxa. Ou seja, é a pura opinião. Não temos certeza de nada. E temos que sair dessa opinião, desse mundo de incertezas, que é o mundo sensível, para ir para o mundo das certezas, o mundo do ser. E onde é esse mundo? É o mundo das ideias. Portanto,
O mundo das ideias é um mundo perfeito, é um mundo imutável, é um mundo universal. E eu só consigo adentrar esse mundo através da razão e da filosofia. Mas então, as coisas possuem, todas as coisas possuem um sentido que não é dado por nós, um sentido que está no mundo das ideias. E eu, que não estou no mundo das ideias, tenho que me esforçar para achar e encontrar esse sentido. Começava aí a ideia de um mundo idealizado. Um mundo onde nós teríamos que encontrar esse sentido que já foi dado, já existe de per si. Ele já existe. Portanto, o início da crença de que todas as coisas possuem um sentido e que por isso devemos encontrar esse sentido. Aqui começa o grande problema da civilização ocidental, que foi desconsiderar, como eu vou falar mais tarde, esse mundo vivido, esse mundo real, esse mundo que pode até existir um mundo metafísico depois da morte, mas hoje, o mundo que nós estamos vivendo é esse aqui. Logo, essa ideia de Platão de existir um sentido que é fora de nós, é um sentido que já foi dado por alguém, por algum ser qualquer, nos gerou diversos problemas, como nós vamos ver daqui a pouco. E Platão, claro, é o grande nome da filosofia tradicional e vai fazer uma escola de seguidores. Tanto é que existe uma brincadeira dos platônicos, né, da academia, de que só existiu, na verdade, um filósofo, Platão. Todo o resto teria sido comentador da sua obra. Por mais que tenha um certo exagero, não é uma mentira. Realmente, Platão vai influenciar toda, praticamente, a filosofia tradicional. E, claro, um dos grandes filósofos que foi influenciado também por Platão foi René Descartes. E Descartes, seguindo a ideia de que as coisas já possuem esse sentido, René Descartes, o grande filósofo francês, vai ser o grande pai do chamado racionalismo. Ele vai ser o pai do eu moderno, né? Ou seja, do je pense de je suis, penso, logo existo. Ou seja, a ideia da teoria das ideias inatas. O que isso quer dizer? E depois eu vou mostrar como isso teve uma grande repercussão para o direito. A ideia de que existem ideias que já existem, certezas, né, que já existem, e que independem do mundo vivido. E eu consigo encontrar essas certezas apenas através da racionalidade, sem precisar viver, digamos assim. E a primeira questão que Descartes acreditou responder é: será que eu existo? Porque Descartes vai dizer, eu tenho que duvidar de tudo. É o método da chamada dúvida metódica. Devo duvidar de tudo. Até que eu existo. E a partir disso ele tenta responder essa indagação que ele próprio formula, de que ele existiria, porque se ele não pudesse duvidar da sua existência, ele nem, obviamente, poderia estar questionando isso. Portanto, a primeira certeza seria, se eu penso, ou seja, se eu duvido, é porque eu existo. E a partir disso ele vai provar, entre aspas, provar, né, a existência dele, né, a existência de Deus e a existência de todas as outras coisas. Descartes vai ser muito criticado, mas o seu pensamento racionalista vai ser muito influente dentro do pensamento moderno e vai influenciar um outro gigante da filosofia, um outro gigante. Muitos consideram como o maior nome da modernidade, que é Immanuel Kant. Kant inaugura a fase da chamada razão pura. Kant vai dizer que ele era, e é verdade, ele seria um filósofo absolutamente comum. Kant seria um filósofo absolutamente comum. Se ele não tivesse lido um outro importante filósofo chamado David Hume, um escocês, um dos maiores céticos de todos os tempos. E David Hume vai provocar no jovem Kant uma revolução copernicana, como ele mesmo disse, na sua forma de pensar. Sai um bom filósofo, racionalista, como ele se dizia, dogmático, né? E nascia o chamado Kant racionalista crítico. E aí ele vai escrever a sua grande obra da sua vida, que é a chamada Crítica da Razão Pura.
Nessa obra, Kant vai querer, na verdade, encontrar quais os limites da racionalidade. Ou seja, Kant vai concordar e discordar com Descartes. Ele não concorda, ele não é um racionalista clássico ou dogmático como Descartes, que acreditava que toda e qualquer ideia vinha do meu intelecto, que eu não precisava de nada da experiência. Kant não concorda com isso. Kant sabe que muito dos conhecimentos vão advir da empiria, né, dos sentidos. Mas ele vai dizer, olha, eu não quero estudar isso. O objeto da minha investigação é a razão humana. Logo, o pensamento humano. Eu quero encontrar quais os limites do pensamento humano. Então, Kant também segue a ideia, lá de Platão, passando por Descartes, de que as coisas possuem um sentido de per si. Quando eu digo coisas, eu digo todas as coisas, inclusive os textos. Inclusive os textos legais. Vocês já vão ver qual o grande problema em relação a isso. Mas Kant, claro, Kant vai ter uma importância muito grande. Ele vai cunhar a ideia dos imperativos, né, categórico e hipotético. Então Kant vai acreditar que para eu encontrar uma resposta correta, eu devo tentar universalizar essa questão. Ou seja, o Kant não pensava nas questões mais individualizadas. Ele se homogeneizasse a todos. Justamente porque ele vai dizer quem erra são as pessoas e não a razão. A razão nunca erra. E a razão é universal. Kant vai dizer isso. Isso vai ser muito forte, né, dentro do pensamento kantiano. Né? E esse pensamento kantiano vai ser muito importante porque vai influenciar Kelsen e vai influenciar toda uma gama de pensadores que vão criticar Kelsen, que eu já vou falar. Kant também vai criar a ideia da autonomia da vontade. Uma ação vai ser errada sempre que eu estiver cerceando por completo uma autonomia da vontade de outro ser. Outra questão importante, a ideia que Kant vai dizer, o direito possibilitando a convivência das pessoas. A função principal do direito é essa, é possibilitar com que as pessoas possam viver em harmonia. A ideia de que o meu direito não deve ultrapassar para atrapalhar o direito do outro. É aquela famosa ideia antiga que os nossos avós falavam, né? O meu direito termina quando começa do outro. Eles, sem saber, eram introjetados nessa ideia a partir da ideia dele, de Immanuel Kant. Mas Kant desconsidera o mundo real, o mundo vivido. Ele ainda acredita também, assim como Platão, assim como Descartes, que as coisas já possuem um sentido, e mais, um sentido universal. É claro, não são todas as coisas, mas algumas coisas possuem esse sentido que seria universal. E bem, vai ser a partir dessa ideia de uma ideia pura, né, como eu falei, da crítica da razão pura, que o Kant vai elaborar, que um grande jusfilósofo, talvez o maior de todos os tempos, vai elaborar a mais importante, por mais que eu discorde, mas discorde do seu conteúdo, mas não tem a menor dúvida que foi a mais influente teoria do direito de todos os tempos. Né? Seu nome, Hans Kelsen, esse grande austríaco. Se Kant era prussiano, da antiga Prússia, o que seria hoje a Alemanha, né? Kelsen era austríaco, né, e elabora a sua teoria pura do direito. E ele elabora essa teoria pura do direito porque muitos criticavam o direito, dizendo que o direito seria mera técnica. E Kelsen vai dizer o quê? Não, o direito não é mera técnica, direito é ciência também. Ou melhor, direito é ciência, na verdade. Então Kelsen vai elaborar a sua teoria pura do direito. E ele se inspirou, né, como eu falei, na razão pura de Kant. Então ele cria uma blindagem metodológica para o direito. Tudo que era metajurídico não é mais importante para o direito. Isso é muito. Agora, uma coisa importante, não pode confundir, ele não defendia o positivismo exegético. O que é o positivismo exegético? É a primeira fase do positivismo jurídico, aonde era a ideia do juiz boca da lei, muito próximo da ideia do juiz napoleônico, né? Do juiz que ficava preso à literalidade da lei. Kelsen não defendia isso, como muitos afirmam. Kelsen defendia justamente o oposto.
em alguns casos, né? Então, a teoria pura do direito não se confunde essa primeira fase do positivismo jurídico, chamado de positivismo exegético. Ele vai estar justamente nessa terceira fase, né? Ele defendia o positivismo jurídico metodológico, ou seja, pensando um método para o direito, porque, como eu falei, o que o Kelsen queria era dar o caráter científico ao direito e responder a críticas de grandes pensadores, dentre eles Émile Durkheim, que dizia, né, como eu falei, que o direito não seria ciência, né? Kelsen, então, vai elaborar a sua tese de que o direito lhe possuía uma dupla ideia, digamos assim, né? Que o direito seria, ao mesmo tempo, dinâmico e estático. O que isso quer dizer? O que é o direito estático? Direito estático seria a norma jurídica, segundo Kelsen, elaborada pelo parlamento, pelo poder legislativo. Ou seja, e por que é estático? Porque a ideia seria que ele permaneceria ad eterno, ou até que fosse modificada. Essa era a ideia. Por outro lado, Kelsen dizia o quê? Além desse direito estático, temos o direito dinâmico, que é quem vai produzir também norma jurídica não é só o parlamento, quando elabora a lei, mas também o juiz quando decide. E é aí onde mora o grande problema do Kelsen. Além da teoria do positivismo jurídico excluir tudo que não for jurídico do âmbito do direito, incluindo a moralidade, que foi um dos grandes problemas, Kelsen também ele vai admitir um altíssimo grau de decisões que não seriam, digamos assim, exatamente com o que determina a lei. Kelsen vai dizer na sua teoria pura do direito, ele vai até além, ele vai dizer, olha, o juiz constitucional, ao realizar o controle de constitucionalidade, como a sua legitimidade para dizer o que é ou não é constitucional deriva da própria Constituição, o juiz constitucional ele tem o direito, ele pode, inclusive, se entender melhor naquele momento, deixar de declarar uma norma que seria efetivamente inconstitucional, declarando-a constitucional. Olha que loucura! O juiz verifica que a lei é inconstitucional, mas entende que não seria bom decidir isso agora, portanto ele decide que a lei, nesse momento, é constitucional e ponto. E mais, isso vai ter uma repercussão muito grande no direito brasileiro, quando a gente pega a Lindbe, quando nós vemos o quê? Na ausência de lei, como deve julgar um juiz? Analogia, princípios gerais, costumes. O que quer dizer isso? É um grande cheque em branco na mão do juiz. Ou seja, o juiz decide como ele quiser, na ausência de lei. Ele simplesmente não usa a lei e decide, ou melhor, como não tem a lei, ele não pode usá-la, ele vai e decide como ele bem entender. Aplicando analogia, costume, princípios gerais. Obviamente que isso gerou um altíssimo grau de discricionariedade judicial, que é uma das coisas que nós vemos até os tempos atuais, né? E Kelsen vai ser então criticado por tirar a moral do direito e pela impossibilidade do ordenamento jurídico prever todos os fatos sociais. Ou seja, é a nossa Lindbe. Na ausência de lei, o juiz decide com base em costumes, princípios gerais, analogia, né? O que isso ocasionou? Ocasionou duas expressões no direito brasileiro que provocam enormes problemas. O primeiro é esse espírito da lei que nos assombra. E o segundo é a vontade do legislador, a mens legem. Ou seja, o que mais a gente vê em livros por aí é dizer que o juiz deve buscar o espírito da lei. Ou a vontade do legislador, mas e o que isso quer dizer na verdade? Como o direito ele está ainda centrado naquela visão antiga, platônico-cartesiana, kantiana, da ideia de que as coisas já possuem um sentido. Qual seria a função do juiz e de qualquer intérprete? Encontrar o espírito da lei, ou seja, aquele sentido que sempre essa lei possuiu. Ou mais, além disso, encontrar o que estava na cabeça do legislador quando ele votou na lei que ora está sendo interpretada. Esqueçam isso. Lei não tem espírito.
quem pode ter espírito, a gente só vai saber isso quando morrermos, são os seres humanos. Talvez até animais, algumas teorias acreditam e tal, alguns filósofos como Pitágoras, Empédocles acreditam, mas a princípio, e principalmente, seres humanos têm espírito. Lei não tem espírito algum, ponto. Vontade do legislador, vou falar isso, não importa o que o legislador quis, o que importa é o que está no texto. Para o jurista, o que importa é o texto em si, e não a vontade do legislador. Se o legislador não conseguiu exprimir com correção num texto a sua vontade, não é o intérprete que assim deve fazê-lo. Só que nada está tão ruim que não possa piorar. E a Constituição Brasileira de 88 inaugura uma fase que muitos vão dizer que é a chamada fase principiológica do direito, o que é uma verdade, mas até a página 6. Por que é uma verdade? Porque junto com isso veio uma teoria, uma ideia, um grande balaio de gato chamado de neoconstitucionalismo. E o que é esse neoconstitucionalismo que vamos ter muito centrado hoje no Brasil numa má recepção, apesar de eu discordar da teoria dele, do professor Robert Alexis, dos grandes constitucionalistas alemães, justo filósofo também, apesar de eu discordar da teoria da ponderação do professor Alexis, mas mesmo essa teoria, eu não concordando, ela ainda foi mal recepcionada aqui no Brasil. Isso vemos demais. E são alguns exemplos de ministros do STF que volta e meia se utilizam dessa má recepção da teoria do Alexis. É o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Fux, o ministro Edson Fachin, que muitas das vezes, como eu falei, faz essa recepção equivocada da ponderação de princípios alexiana. E isso acaba gerando muito problema. Por quê? Isso é importante que se diga rapidamente, né? Alexis, a teoria da ponderação de princípios, primeiro, não é um princípio, como a gente vê em alguns livros. O princípio da ponderação, não é princípio. Isso para Alexis é regra e não princípio. Ou seja, ou eu aplico a ponderação ou eu não aplico. Ponderação, como o próprio nome já diz, é uma hora vai ter um peso aqui e eu uso, outra hora vou ter um outro peso aqui e eu não uso. Regra não, eu sempre tenho que usá-la. Por isso que, havendo choque de princípios, eu sempre devo usar a ponderação, para o Alexis. Mas só vai ter choques de princípios quando não existirem regras. Se eu tiver regra, eu não posso deixar de usar via de regra, né? Deixar de usar uma regra, uma lei, digamos assim, uma lei, uma regra, melhor dizendo mesmo, né? Para aplicar um princípio. Por exemplo, o Supremo já fez muito isso. Quando eu tinha uma questão da interrupção da gestação do feto anencéfalo. Eu tenho duas possibilidades de aborto no Brasil, resultante de estupro e quando houver risco para a gestante. Esse é o desejo do legislador. O que fez o Supremo? Criou uma nova hipótese. Uma nova hipótese que poderia ser criada? Poderia. Mas por quem? Pelo Congresso Nacional. Supremo Tribunal Federal e nenhum juiz nem tribunal pode atuar como legislador positivo, sob risco de ferir, claro, a democracia, né? Então o Supremo vem usurpando essa função de órgão legiferante há alguns anos e culminando recentemente com diversos problemas, falando sobre união estável de pessoas do mesmo sexo, criminalização da homofobia, início do cumprimento antes do trânsito julgado, dentre outros, né? E alguns erros hermenêuticos graves, né? O ministro Fux falou recentemente o seguinte: a presunção de inocência consagrada no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, deve ser reconhecida, segundo lição de Humberto Ávila, como uma regra, ou seja, como uma norma de previsão de conduta, em especial, de proibir a imposição de penalidade ou de efeitos da condenação penal até que transitada em julgado a decisão penal condenatória. Concessa vênia, não se vislumbra a existência de um conteúdo principiológico no indigitado enunciado normativo. Como assim o princípio da presunção de inocência não é um princípio, né? É claro que é um princípio, não há a menor dúvida em relação a isso. O que a gente está vendo aqui, na verdade, é o ministro Fux querendo, e aí data máxima vênia, mas querendo impor o seu entendimento pessoal
sob o sentido que é o sentido atual da tradição, de que presunção de inocência não é regra, mas é princípio. O ministro Edson Fachin também no mesmo julgamento, esse julgamento falando sobre o início ou não do cumprimento de pena antes do trânsito julgado, onde o Supremo, por maioria, decidiu que não pode, que a prisão antes do trânsito julgado apenas as previstas no artigo 283 do CPP. O ministro Fachin, em seu voto, disse: conteúdo constitucional do princípio, texto, sim, plurívoco, ou seja, a ideia de que um texto possa ter diversos sentidos e que o intérprete vai escolher aquele sentido que ele entende mais adequado. Está errado. Não pode. Não é isso. Não é essa a função do intérprete. O intérprete não escolhe. Não existe mais uma livre apreciação da prova. Não existe mais essa livre decisão do juiz. O juiz não é mais livre. O juiz tem que buscar o sentido correto do texto. Os textos possuem um sentido. Como diz o grande juiz-filósofo Hans-Georg Gadamer, os textos possuem um sentido. Muitas das vezes não será o sentido que gostaríamos, mas é o sentido possível naquele momento histórico. Portanto, o texto pode até ter vários sentidos, mas interpretado a partir de um paradigma, que no nosso caso do direito é a Constituição, ele só pode ter um sentido correto. E o verdadeiro intérprete é aquele que dá o sentido correto, mesmo contra a sua vontade. No mesmo processo, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, a presunção de inocência é um princípio e não uma regra absoluta. E percebo que já discordando do ministro Fux, que se aplique na modalidade tudo ou nada. Por ser um princípio, precisa ser ponderada com outros princípios e valores constitucionais. Ponderar é atribuir pesos a diferentes normas. Na medida em que o processo avança e se chega à condenação em segundo grau, o interesse social na efetividade mínima do sistema penal adquire maior peso que a presunção de inocência. Essa talvez seja um dos maiores equívocos que eu já vi num voto de um ministro do Supremo Tribunal Federal, data máxima vênia. Primeiro, eu sempre falo para os meus alunos, em qualquer dúvida, em termos de atribuição de sentido sobre o artigo 5º da Constituição, interprete, atribua sentido que seja o que dê mais proteção ao cidadão. O que o ministro Barroso quer é fazer uma interpretação pró-societate. Interpretar o próprio artigo 5º, que nasce como uma forma de proteger o cidadão contra os abusos do Estado. O ministro Barroso quer atribuir um sentido para prejudicar o próprio cidadão. Novamente é o quê? É o intérprete querendo atribuir o sentido que ele gostaria que tivesse, tivesse essa redação, mas não tem. E o jurista, ele fica de mãos e pés atados, porque ele tem que decidir de acordo com o sentido correto do texto. Se ele não concorda, ele só tem uma solução. Larga o judiciário e vai para o legislativo ou executivo brigar por isso. Principalmente o legislativo. Mas como jurista, como intérprete, ele não pode fazer uma coisa dessa. Ele não pode querer atribuir o sentido. Falar que estamos numa fase principiológica do direito não é dar ao juiz o direito de falar qualquer coisa sobre qualquer coisa. Mas sim de exigir do juiz que busque o sentido correto da Constituição e de todo e qualquer texto que ele vai interpretar. Bem, e aqui aonde vem a grande questão. Tudo que nós já falamos dos problemas que estamos vivendo hoje e que eu mostrei esses problemas em votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são problemas gravíssimos e que aumentam a discricionariedade judicial, esse ativismo judicial exacerbado. O professor Lenin Streck procura, e no meu entendimento consegue, resolver, ou a sua proposta resolveria o problema. Ele vai dizer, a partir do pensamento heideggeriano gadameriano,
propõe uma ontologia para a ciência do direito centrada nesse novo paradigma, ou seja, ele propõe uma nova forma de se pensar o direito. Saindo dessa filosofia tradicional, se lembra que eu falei? Platônico, cartesiana, kantiana, para uma nova filosofia, ou uma nova ontologia, ou seja, pensando o direito não mais como algo ideal, idealizado, mas pensando o direito a partir da nossa realidade. Não esquecendo que não existe o ser, aquele ser pensado por Platão, que habita o mundo das ideias. O ser que existe é o ser identificado por um outro filósofo alemão chamado Martin Heidegger. É o ser aí, é o Dasein, é o ser inserido no mundo. Ou seja, somos nós inseridos na nossa historicidade. A nossa sociedade só é assim porque ela é fruto da nossa historicidade. Isso é importante que se diga. Não existem valores absolutos, perfeitos e imutáveis, mas valores que nós fomos construindo com o passar dos anos. O professor Lenin Streck utiliza também a ideia de Ronald Dworkin da busca pela resposta correta. Dworkin vai dizer que existe uma resposta correta. Como eu falei, nem sempre é a resposta que você gostaria, você intérprete, mas é a resposta possível dentro desse momento histórico, como vai dizer Gadamer. O intérprete, portanto, não pode querer atribuir o seu sentido, o sentido que ele gostaria no texto. Mesmo que a gente concorde, está errado. No direito, os fins não podem justificar os meios, sob pena de fragmentar toda a ideia de democracia e de separação dos poderes. Critica o que denomina de baixa constitucionalidade, defendendo que a resposta juridicamente certa é o sentido correto do texto constitucional, como eu falei, independente da vontade do intérprete. E isso para nós vai ser essencial. Para as nossas pesquisas, para as nossas atuações como profissional, como advogado, para a nossa atuação como juiz, membro do Ministério Público, procuradores, defensores, para nossas pesquisas em mestrado, em doutorado, para os alunos da graduação. Entender isso é muito importante. Por isso que eu sempre falo, não existe mais direito penal, direito civil, direito do trabalho, não existe mais isso. O que existe é direito constitucional civil, direito constitucional penal, direito constitucional do trabalho, direito constitucional empresarial. Porque a Constituição é o norte hermenêutico. E é a partir disso que temos que buscar, que tudo tem que passar pelo chamado filtro hermenêutico constitucional. Essa é a grande questão. O professor Lenin Streck critica os pensamentos de Habermas e do Alexis, mais o segundo, pois entende que ambos não superam a chamada filosofia da consciência. Ou seja, Alexis também trabalha com a ideia de que já existe um sentido a priori, um sentido que sempre existiu, e que a partir disso você vai ponderar e encontrar qual princípio vai ter maior preponderância quando não existirem regras e que esses princípios se choquem. Alexis vai dizer isso, que existem já esse sentido e que o intérprete tem que encontrar esse sentido. Está errado. O intérprete não encontra sentido nada. O intérprete ele vai atribuir o sentido através da tradição atual. É a tradição, é esse momento histórico atual que vai dizer ao intérprete o sentido que ele deve dar ao texto. Portanto, o professor Lenin Streck propõe, então, a partir dessa imbricação entre os pensamentos de Heidegger, de Gadamer e Dworkin, a sua chamada crítica hermenêutica do direito, que é o maior combate já feito aqui no Brasil contra decisionismos judiciais, contra arbítrios inconstitucionais de juízes, promotores, ministros, desembargadores e afins, né? Ele é um grande crítico do decisionismo judicial e do que ele chama da panprincipiologia. Ou seja, como se fala que estamos numa fase principiológica do direito, saem criando princípios à torta direita. Princípio, normalmente, são aqueles valores consagrados dentro de uma comunidade política. Por isso que a presunção de inocência não é regra, mas é princípio. Porque ela vai basilar todo um ordenamento jurídico como o nosso, como o princípio da legalidade, como o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. São princípios e não regras. Por isso,
é que esses princípios são tão essenciais, porque eles vão dizer como devemos interpretar. Vão dizer que não posso, como quer o ministro Barroso, fazer uma interpretação que seja contrária ao cidadão, em prol supostamente da sociedade. É uma atribuição de sentido equivocada. Além disso, vemos, por exemplo, a criação de princípios completamente estapafúrdios, como o princípio da colegialidade. Como assim? Eu vou manter uma decisão porque o colegiado entendeu assim, mesmo sendo uma decisão errada? Não, não. O princípio da aí sim, integridade, como diz Dworkin, é manter íntegra a decisão quando ela for correta. Quando ela não for correta, seja porque sempre foi errada ou porque, com o passar dos anos, não mais se mantém correta, aí sim eu mudo. E devo mudar. Eu não fico engessado. Mas eu só posso mudar quando mudou a realidade. Agora, princípio da colegialidade não é princípio nem aqui nem na China. É um gravíssimo equívoco essa panprincipiologia, ou seja, a criação de milhões e milhares de princípios. Basta abrir qualquer desses manuais. Você vai ver sempre um tópico lá dos princípios, uma gama de princípios, que se você analisar bem, talvez nem metade realmente tenha a densidade de um princípio. Bem, eu queria mostrar um caso concreto aqui para você. A aplicação de um caso concreto. Um caso que eu analisei numa certificação aqui do Novo Liceu. Um juiz do estado de São Paulo decretou a revelia de um réu que não teria oferecido suas contrarrazões dentro do prazo de 15 dias, conforme o caput do artigo 335 do CPC. Entretanto, o juiz ignorou o disposto no inciso 1º do próprio artigo 335 do novo CPC, bem como o artigo 334 do novo CPC, que tratam da obrigatoriedade da realização da mediação ou conciliação. E agora? Isso foi um caso onde um aluno, um grande advogado, me trouxe na minha certificação, né, que eu dou aqui para o Novo Liceu, e pedindo um parecer, pedindo uma consultoria, nesse caso, que é o objetivo da certificação. 2. E aí eu analisei o caso e verifiquei que era um absurdo a decretação de revelia, sendo que o juiz não obedeceu o determinado pelo novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, tanto na literalidade até dos artigos aqui mencionados, como na exposição de motivos, vai afirmar a importância da mediação e conciliação, justamente dizendo que ela não é facultativa ao juiz. O juiz não pode abrir mão dela. Só quem pode abrir mão são as partes. O juiz não. O juiz é obrigado a marcar a audiência. São as partes que têm que dizer que não querem. Se as partes não fizerem, o juiz é obrigado. E o que fez o juiz, ainda achando que estava no antigo CPC, que mesmo no antigo já tem minhas dúvidas se ele poderia fazer isso, no atual não tenho a menor dúvida, simplesmente ignorou a audiência de conciliação e simplesmente deu prazo para que o réu se manifestasse. E o que tem que ser feito nesse caso, então? O advogado do réu deveria mencionar que o juiz, agindo dessa forma, talvez por não dar o valor devido à mediação e conciliação, ou seja, o seu próprio sentido, achando que isso era besteira, ele acredita nisso, e ignora o legislador, né? Estaria impondo seu entendimento pessoal para a sociedade e não buscando a resposta constitucionalmente correta. Deveria fundamentar que o juiz estaria violando o princípio da legalidade ao ignorar o comando legal. Consequentemente, violaria também o direito fundamental do cidadão a uma resposta constitucionalmente correta. Mostraria que não está fundamentando nem no espírito da lei, nem na vontade do legislador, mas na única resposta possível ao caso, ou seja, que o prazo da resposta do réu nem começou a fluir, pois sequer houve mediação ou conciliação. E aí houve agravo da decisão e o que aconteceu foi que foi reformada essa decisão e foi dado novo prazo para que o réu se manifestasse. E eu consegui mostrar, né, na certificação, e esse colega, que é meu aluno,
colocou também na petição, exatamente, e conseguiu mostrar isso, que o juiz, na verdade, estava atribuindo um sentido equivocado. E a partir de toda essa sofisticação de argumentação, utilizando Gadamer, o Lênio Streck, o professor Lênio Streck, Heidegger, se deu essa sofisticação que mostrou ao tribunal que o juiz estava equivocado. Portanto, salvou-se uma revelia que foi decretada de forma absolutamente ilegal e inconstitucional. Então isso é justamente para mostrar que conhecer hermenêutica, diferente do que muitos acreditam, que aliás é um erro, né? Não é uma teoria, não existe teoria. Teoria está junto da prática, ainda mais no direito, que é uma ciência social aplicada. Portanto, esse conhecimento tem um impacto enorme na vida do profissional. Percebam, não sei talvez se ele conseguiria obter êxito sem esse grau de sofisticação, de mostrar que a decisão dada pelo juiz estava atribuindo um sentido equivocado e que o sentido correto era esse que eu mencionei, que o prazo nem começou a fluir. Logo, não há que se falar, obviamente, em qualquer forma de revelia. E foi isso que foi conseguido, foi esse o êxito dessa ação. Bem, portanto, você precisa desse conhecimento, desses conhecimentos que eu mencionei, para poder fazer isso, né? Aplicar e conseguir resolver os casos concretos, conseguir fazer, sendo você advogado, conseguir fazer melhor a sua pesquisa, conseguir dar melhores aulas, conseguir, ao adquirir esse conhecimento, responder melhor questões de concurso. Porque você não só vai responder melhor questões, digamos, humanísticas, mas também as outras questões, porque você vai ter um conhecimento muito mais aprofundado, muito mais sofisticado. Como eu falei, você vai sair daqui de cima do mar e vai estar lá nas profundezas, na base efetivamente, entendendo a raiz, entendendo a origem das questões, dos problemas, e só a partir daí, entendendo essa genealogia do direito brasileiro, dos problemas, das críticas e tal, você vai conseguir realmente aplicar esse conhecimento para não apenas tentar dirimir esses problemas, como levar vantagem nessa questão. Levar vantagem em que sentido? Fazendo melhores pesquisas, dando melhores aulas, conseguindo maiores êxitos nas ações que você patrocinar como advogado, né?